Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre modelos atômicos e se você não entendeu o jeito que seu professor explicou e a tão tenebrosa prova está chegando e você não sabe literalmente nada, fique calmo, pode ficar de boa que eu vou explicar de uma maneira que com certeza você irá entender. E eu vou falar sobre o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E também vou falar sobre o experimento dos raios catódicos. Agora eu falei certo. Catódicos. Catódicos. Então vamos lá, né? É, as ideias sobre a constituição da matéria, ou seja, do átomo, surgiram na Grécia Antiga por volta de 450 a.C., principalmente dos filósofos Demócrito, Leucipo e Aristóteles, e eles acreditavam que toda a matéria era constituída por átomos. E o átomo ele só ganhou um caráter científico a partir do modelo de Dalton, que também é conhecido como teoria atômica de Dalton e como a bola de bilhar. E vocês irão saber o porquê desse nome bola de bilhar. E o modelo de Dalton foi fundamental assim para o desenvolvimento, para a descoberta do que realmente era o átomo, porque ele foi como uma luz no fim do túnel, assim como uma porta de entrada, porque com esse modelo os cientistas viram as características e conheceram o átomo. O modelo de Dalton foi baseado em vários experimentos, só que nenhum deles conseguiu revelar claramente o que era o átomo, e por isso Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. E no seu modelo ele conseguiu apresentar várias coisas postuladas, ele conseguiu apresentar mais coisas postuladas do que comprovações. E eu vou dizer quais são essas coisas postuladas e que também são as características que Dalton deu e que ele achava que o átomo possuía. E vocês vão poder perceber que o átomo é bem semelhante com a bola de bilhar, segundo Dalton. A primeira coisa que Dalton acreditava que o átomo era que ele era maciço. Mas o que é maciço? Maciço é algo totalmente preenchido que não possui nenhum espaço vago. E a bola de bilhar também é assim. E a segunda coisa é que era indivisível. Mas como assim indivisível? Pense em uma pedra do tamanho de uma bola de basquete e que vocês estão cortando ela. E ela vai diminuindo. E vai chegar uma hora que essa pedra vai estar num tamanho tão pequeno que você não vai conseguir mais cortar. E é isso o átomo para Dalton. É indivisível. Você não consegue dividir em duas ou mais partes. A terceira coisa é indestrutível. E isso é uma característica que é bem parecida com a bola de bilhar. Quem já teve a oportunidade de pegar a bola de bilhar e tacar no chão, vai ver que ela não vai fracionar-se, que ela não vai quebrar. A quarta característica é que ele era imperecível. Mas o que é imperecível? É uma coisa eterna, uma coisa que dura para sempre. E a quinta, ele acreditava que o átomo era totalmente neutro, não possuía carga positiva, negativa, tinha a ausência da carga elétrica. Então, só retomando, as 5 principais características que Dalton deu ao átomo são que ele era maciço, indivisível, indestrutível, imperecível e ausência de carga elétrica. E quase esse modelo não é tanto assim na prática, porque baseia-se mais no achismo sobre o que Dalton achava do átomo. E quase todas as definições dadas ao átomo por Dalton são incivis, estão erradas. E vocês irão ver os ajustes desse modelo nos próximos paradigmas. E eu vou falar sobre o segundo modelo que eu vou falar, é o de Thomson. E galera, a ciência foi evoluindo muito com o passar do tempo, novas coisas foram descobertas e foi preciso criar um novo modelo atômico. E como eu disse que antes de um modelo ser formulado, ele precisa tem toda uma base, toda uma teoria por trás. E não foi nada diferente com Thomson. O experimento de Crookes foi quem embasou tudo. E nisso que a ciência foi evoluindo, foi descoberto a energia elétrica. E falar sobre a energia elétrica já pode-se perceber que ocorreram sim erros no modelo de Dalton, já que ele dizia que o átomo não possuía energia elétrica. Então, assim, o que se deu para que Thomson pudesse criar o seu modelo foi o experimento de Crookes, que também é conhecido como tubos de raios catódicos. E eu vou falar sobre esse experimento e depois sobre o modelo de Thomson.
E esse experimento foi assim: eles pegaram um tubo de vidro e ele era ligado a vácuo, e de um lado tinha o cátodo negativo e do outro o ânodo positivo. E dentro desse tubo tinha um gás que representava a matéria. E ligaram esse experimento em alta tensão e perceberam que surgia um raio que saía do cátodo e ia até o ânodo. E esse raio ele foi apelidado de raios catódicos. E começou o Crookes, ele começou a ficar muito intrigado com isso, porque começaram a surgir propriedades elétricas, e aí veio uma dúvida na cabeça dele, e ele queria tirar essa dúvida, que era como esse raio era constituído. E para tirar essa dúvida, ele fez novamente o mesmo experimento, do mesmo jeito, tubo de vidro, cátodo de um lado, ânodo do outro, só que dessa vez ele colocou um objeto dentro do tubo, ele colocou um catavento e ligou em alta tensão. E quando ligou, o raio se formou e bateu no catavento. E quando bateu, o catavento começou a girar. E aí ele descobriu que o raio possui massa. Por quê? Porque ele foi capaz de girar o catavento. Aí depois fez novamente o mesmo experimento do mesmo modo, só que dessa vez ele colocou um objeto fixo dentro do tubo. E aí ligou em alta tensão e o raio se formou e bateu, passou por esse objeto fixo, passou e formou uma sombra. Aí ele chegou à conclusão que o raio catódico ele viaja em linha reta. E até aí ele já descobriu que ele possui massa e que ele viaja em linha reta. E depois fez novamente o mesmo experimento do mesmo modo, só que dessa vez ele colocou uma placa carregada positivamente em cima desse tubo e ligou em alta tensão. Aí o raio se formou. Só que nisso, aqui é a placa e aqui é o raio. E o raio se formou. Só que dessa vez o raio subiu. Ele foi em direção a essa placa. Então, agora ficou fácil. E se a placa é positiva, quer dizer que o raio catódico ele é negativo. Porque assim, quando tem um positivo e um negativo, eles grudam. E quando tem dois positivos ou dois negativos, eles se repelem. Eles, tipo assim, bate e volta. Ok? Então, ficou fácil e o raio catódico, ele é negativo, entendeu? E antes ele era chamado de catódico e ele passou a ser chamado de elétron. E agora eu vou falar sobre o modelo de Thomson, que ficou conhecido também como pudim de passas. E para Thomson, um átomo era uma grande parte positiva com elétrons incrustados. E já que tinha elétrons incrustados, alguma coisa tinha que neutralizar esses elétrons. E quem neutralizou foi a massa positiva. E agora, diferente do modelo de Dalton, para Thomson, o átomo possui energia elétrica. E agora temos duas partes nesse átomo. Temos a parte de massa positiva e a parte negativa, que são os elétrons, chegando à ultimação que o átomo é divisível. E as conclusões que Thomson chegou com esse experimento, com o modelo dele, foi que o átomo continua maciço, que antes ele era indivisível e agora passou a ser divisível, que continua sendo indestrutível, continua sendo também imperecível e agora com a presença de energia elétrica. E o porquê desse nome pudim de passas? O pudim de passas é um pudim que tem várias passas incrustadas, várias passas grudadas nesse pudim. E para Thomson, o pudim, a massa do pudim, representava a massa positiva do átomo. E as passas que são grudadas no pudim representavam os elétrons. E agora o modelo de Rutherford, que é o meu preferido. E esse modelo ele é comparado com o sistema planetário. Para ele realizar o seu experimento, ele utilizou um bloco maciço de chumbo e nesse bloco um dos lados tinha um buraco. E ele também utilizou uma folha de ouro finíssima e uma placa fluorescente. E dentro desse cubo tinha uma porção de material radioativo que emitem as partículas alfas. Então, quando vocês ouvirem falar sobre partículas alfas, lembra que elas são positivas e radioativas. E com base no seu experimento, gente, por favor, pelo amor de Deus, preste atenção agora. Com base no seu experimento, ele observou que a grande maioria das partículas alfas atravessavam a folha de ouro em linha reta e pouquíssimas partículas eram desviadas da sua trajetória. E por que algumas eram desviadas? Com base nos resultados que ele teve no seu experimento,
ele propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfas atravessavam a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço pelo fato de ele apresentar mais espaço vazio do que cheio. E como algumas não atravessavam, ele também chegou à conclusão que no átomo tem uma região que ela é maciça, que é chamada de núcleo. E o núcleo ele é formado por partículas de cargas elétricas positivas, chamadas de prótons. E é o prótons que fazia as partículas, algumas partículas alfas se desviarem. Mas por quê? Lembra que eu disse que quando são dois positivos ou dois negativos, eles, quando batem com outro, eles voltam? É a mesma coisa que aconteceu nesse modelo. As partículas alfas são positivas e os prótons também é positivo. Como os dois são positivos, quando a partícula alfa batia no próton, ela voltava. E o núcleo, ele é rodeado pela eletrosfera, onde se encontram os elétrons. E por isso que ele é comparado com o sistema planetário, porque os elétrons ficavam orbitando em volta do núcleo. E o modelo de Rutherford, ele substituiu, né, o modelo de Thomson, e ele é o que se aproxima mais do modelo que é utilizado atualmente. Galera, agora ele fará sobre o último modelo, que é o de Bohr. O modelo atômico de Bohr existe o núcleo do átomo e também os níveis estáveis de energia ao redor desse núcleo. E esses níveis, eles são chamados de estados estacionários e os elétrons não emitem energia nele. Então, assim, o átomo, ele tá no seu nível fundamental e ele pode passar para um nível superior. Tipo assim, ele pode passar, só que para ele ir para um nível para frente, um nível superior dele, ele precisa receber a energia. Então, por exemplo, está no nível 2 e vai passar para o nível 3. Para ele passar para o nível 3, ele sempre tem que receber a energia. E quando ele voltar, ele vai emitir a luz. Então, por exemplo, quando vocês verem uma luz de poste que ela tá piscando, que ela tá começando quase ficar totalmente acesa, vocês já podem pensar que o átomo ele está voltando para o seu nível fundamental, porque assim, ele foi para o nível superior. E para a luz ser emitida, o átomo ele tem que voltar para o seu nível fundamental. E é a mesma coisa com os fogos de artifícios. Quando solta e ele ainda não apareceu aquela luz toda colorida, ele tá indo para um nível superior. E quando começar a sair aquelas faíscas, aquela luz toda colorida, é que ele tá voltando pro seu nível fundamental. Não dá pra gravar, gente? Como que vai gravar desse jeito? Ó. Não dá, não tem mínima condições pra gravar com esse barulho de cachorro e os outros barulhos que estão lá fora. O engraçado é que só acontece isso quando eu tô gravando. Se eu ficar um mês sem gravar, um mês sem cachorro latir, um mês sem vizinho cortar grama, um mês sem vizinho construir, é só quando eu vou gravar que acontece essa merda. Bom, gente, foi isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e que vocês tenham entendido o modo que eu expliquei. Vai dar tudo certo, vocês irão muito bem na prova de química sobre modelos atômicos, com certeza. Deus abençoe vocês. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, vem muitos vídeos por aí ainda. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E os cachorros continuam latindo ainda, ó. Tá vendo? Ó.